Dei start. E valendo. Oi galera do Sofá Atitude, eu sou o Rafael Cucharo. Eu sou a Luísa Holtz e o Levantei do Sofá de hoje é com o empresário sorocabano Daniel de Almeida. Ele vai contar pra gente como ele começou imprimindo boletos e hoje é proprietário de uma das maiores gráficas de Sorocaba. Daniel, tudo começa com um curioso desmontando um brinquedo, então. Exatamente. Eu me recordo quando eu era menino ainda, por volta de uns 8 anos de idade, minha mãe me deu um carrinho de brinquedo, que era um jipinho, na verdade, onde nós entrávamos dele e dirigíamos, né? E uma vez ela chegou em casa e estava todo desmontado, né? Levei a maior bronca por causa disso aí. Sempre tive curiosidade de saber o porquê das coisas, como funciona, isso impulsionou minha vida toda dessa forma. E você leva a bronca da sua esposa até hoje, porque quer saber das respostas na hora. Exatamente. Ainda hoje, sempre estou com o celular no bolso, né? Qualquer novidade ou coisa diferente que tem, sempre estou no Google lá pesquisando, perguntando para saber. A curiosidade realmente move minha vida. Isso é uma coisa intrínseca a mim, né? Legal. A primeira forma de estudar foi um colégio técnico. Exatamente. Até um pouco antes eu já tinha feito alguns cursos por correspondência, o que me levou a estudar no colégio técnico eletrônica, que é o que tinha disponível na época. Na verdade, eu sempre gostei de computador, de informática, as coisas, mas na minha época não tinha muita coisa disponível ainda, estava começando essa área aí. Mas no colégio técnico você não trabalhava? Não trabalhava, só estudava lá essa parte de eletrônica e tal, né? Era um hobby, na verdade, né? A sua primeira oportunidade veio de dentro do colégio técnico. Exatamente. Quando eu estava no segundo ano no colégio técnico, uma empresa de tecnologia de eletrônica de Sorocaba, ela fez um teste no colégio e eu passei, ainda estava no segundo ano, mas não demonstrei muito interesse de trabalhar lá. Quando eu estava novamente no terceiro ano, ela fez um teste, dessa vez eu passei em segundo lugar e essa empresa foi bastante esperta, porque ela promoveu um tour dentro da empresa lá. E quando eu vi o que eles estavam fazendo, os equipamentos que tinham, os projetos que estavam sendo desenvolvidos, isso ficou muito marcante para mim, chamou muito minha atenção e eu resolvi trabalhar naquela empresa. Quantos anos você trabalhou lá? Por volta de 3 anos, mais ou menos. Exatamente. E como que é, Rafael? Ele contou pra gente que ele comprou um projeto ou uma própria empresa de onde ele trabalhava. A empresa que você trabalhava te ofereceu vender uma parte? Exatamente. Nós tínhamos uma divisão, né, que havia sido feita na época, que era um negócio pequeno, perto de outros volumes maiores, que acabou não sendo interessante para eles, e eles me oferecendo e eu acabei comprando aquela parte da empresa. Foi meu primeiro empreendedorismo, digamos, meu primeiro voo solo, né? E de lá que vieram todas as outras coisas. Com quantos anos, Daniel? Nessa época eu já estava fazendo faculdade de engenharia, eu estava por volta de 24 anos, mais ou menos já. E os primeiros trabalhos eram de impressão de dados variáveis, não era isso? Isso. Dentro dessa empresa, depois ela foi modificando o que ela fazia, né? E nós passamos a trabalhar com manutenção de computadores, com software, né? Desenvolvimento de software também. E um cliente nosso, surgiu a necessidade dele de fazer a impressão de boletos bancários, de carnês de cobrança. E esse foi o começo da Gráfica Panda, na verdade. Porque nós começamos dentro dessa outra empresa que nós tínhamos, com um computador e uma impressora, um funcionário trabalhando. Em questão de poucos anos, né, ela evoluiu, nós chegamos não tinha espaço físico mais naquele local, nós saímos para um outro imóvel, né, e cresceu ao ponto de ter 17 funcionários somente fazendo isso, rodando quase 3 turnos, imprimindo mais de 100 mil carnês por mês, era assim uma loucura total ali, né? Só que a demanda desse cliente diminuiu. E o que aconteceu? Exatamente. Esse cliente ele teve um problema, né? Saturou o mercado na época e as vendas deles caíram muito, né? E como nós aprendemos de uma forma dura de que você não deve ter somente um cliente garantindo o faturamento da sua empresa, nós quase quebrou mesmo a gráfica na época, né? Um dia eu me recordo que eu me reuni com minha esposa e nós decidimos, vamos parar ou vamos abrir para o público, né? Porque até esse momento a gente atendia unicamente um cliente, né? Aquele dia realmente foi o dia que nós decidimos, então, abrir a Gráfica Panda para o público geral. Levantar do sofá. Levantar do sofá, exatamente. E tomou uma atitude de assumir
o produto que você realmente estava fazendo, não tinha demanda mais do cliente, Exatamente. já não te entregava mais projetos, e aí você resolveu tomar a iniciativa e rodar os negócios. Exatamente. A partir desse momento, então, nós pesquisamos o mercado, como deveria ser uma gráfica que pudesse atender. Como falei, eu não sou um gráfico, eu estou gráfico, né? Isso é uma coisa que foi positivo para mim na época, né? Porque nós fizemos uma coisa diferente do que já tinha de gráfica, né? Porque a maioria das gráficas estavam localizadas na periferia da cidade, em barracões, né? Onde o atendimento normalmente era feito por alguém que trabalhava na produção, não tinha assim um atendimento especializado. Então nós colocamos a gráfica num ponto central, com atendimento por pessoas treinadas, compramos equipamentos novos que pudessem atender a demanda, né? Isso foi um diferencial para nós que garantiu que a empresa em pouco tempo crescesse. Você trouxe a engenharia para a parte gráfica, né? Exatamente. Em termos de gestão, em termos de lógica, e até na parte dos produtos que você entrega, né? Na questão Exatamente. dos impressos digitais. Exatamente. Sua preocupação com o meio ambiente? Então, quando nós montamos a gráfica, o próprio nome dela, a Gráfica Panda, nós associamos com o ursinho panda, né? Para quem não sabe, o panda com M aí é o nome das duas filhas. Não né? está errado, né? Não está errado, como muitas pessoas pensam. É Pamela e Daniela, né? E nós associamos com o ursinho panda que tem um apelo ambiental, digamos assim, né? Então hoje nós trabalhamos desde o começo, né, com tinta à base de óleo de soja, trabalhamos com papel proveniente 100% de florestas plantadas, não estamos derrubando as florestas para produzir papel, então nós temos uma preocupação muito grande com relação a isso. As aparas de papel produzidas são destinadas à reciclagem, né? Então a gente tem essa preocupação para que seja uma empresa sustentável, né? E Daniel, falando com você, foi difícil encontrar um ponto de extrema dificuldade? Não que tenha sido fácil, mas por que não foi tão difícil? Olha, na verdade teve muitas dificuldades, né? Mas como a gente sempre fez as coisas planejadas, né? Com o pé no chão, cabeça nas nuvens e pé no chão, isso garantiu que a gente pudesse passar por crises, como nós passamos em 2008, como inclusive estamos passando agora, né? Mas sempre de olho na gestão, fazendo as coisas da forma correta, né? A gente preza muito pelo nome nosso, pagamos todos os impostos, todos os funcionários nossos são registrados. Isso tem dado uma credibilidade muito grande para o nosso cliente, para o mercado, e tem garantido o nosso sucesso, o nosso crescimento dentro da cidade. Tem até aquela história do trem, né? Como que é? Conta aí pra mim. Então, a nossa empresa está evoluindo e modificando de acordo com as necessidades do cliente sempre, né? Essa é uma história que marcou minha vida. Me lembro quando eu era menino ainda, ouvi essa história, né? De que a parte do oeste americano foi colonizado com a utilização de trens, né? E aquelas empresas que tinham o trem achavam que o negócio deles era trem. O negócio deles não era trem, era de transporte. Transporte. Exatamente. Então, quando vieram as rodovias com caminhões, com ônibus, eles perderam o mercado e muitos deles quebraram, porque eles não souberam se adaptar às novas necessidades do que o mercado tinha, né? Então, isso é uma coisa que nós prezamos muito na gráfica, né? Sempre estamos modificando a gráfica para atender a necessidade do cliente. Então, o nosso negócio é satisfazer o cliente, né? Seja da forma que ele necessita. Por exemplo, nós começamos com dados variáveis, que nós fazemos até hoje, né? Não somente boletos, mas carta de cobrança, como nós fazíamos no começo, mas fazemos também folders personalizados, como pode ter a foto do cliente lá, o nome dele, um trabalho mais elaborado, colorido. Nós trabalhamos também com a impressão digital, que é para pequenas tiragens, né? O cliente chega lá hoje e fala assim, qual a tiragem mínima que se faz? Eu posso fazer uma revista? Pode fazer uma revista só. É uma coisa que antigamente não era possível. Né? Então, nessas áreas que nós estamos trabalhando hoje. E você tem uma frase que toca o seu negócio. Isso. A Lu tem ali, vai ler pra gente. O pessimista reclama do vento, o otimista espera ele mudar e o realista ajusta as velas. Isso. Essa é uma frase do Lars Grael, né, que nós temos fixado lá, deixei os clientes sempre, os funcionários, os clientes sabem disso, né, que nós estamos lá. Não importa o que esteja acontecendo, né, a gente vai ajustar nossas velas para que a gente possa atender o nosso cliente da melhor forma possível. Né? Daniel, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que... Obrigada, Daniel. Tchau, foi um prazer obrigado. ter você aqui com a gente. Sua história é muito inspiradora. Eu espero que as pessoas realmente tenham você como exemplo e tomem uma atitude através da sua. Exatamente.
Levanta do sofá. Levanta do sofá. E toma uma atitude. Toma atitude. Nossa, E eu a tô moto suando e o demais. gato? Tá. E o gato. E o moto e o gato? E aí, gostaram da nossa história de hoje? Não esqueça de curtir nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram. Dá um curtir no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e deixa seu comentário. Levanta do sofá. E toma uma atitude.